Acredito em usar cetonas e ácidos graxos livres como combustível primário. Fomos bem projetados para isso. Sempre caçamos os animais mais gordos e robustos. Nosso cérebro tem uma enorme demanda metabólica. Se ele depende de açúcar para ser abastecido, vive do que chamo de graveto metabólico. Qual seria a alternativa para isso? Você encontra uma tora grande e gorda, a coloca no fogo e está livre de preocupações. É a pura verdade. A vitamina A, retinol, é encontrada exclusivamente em alimentos de origem animal. A fonte mais rica de vitamina A é o fígado. Seu sistema imunológico não funciona sem ela. Em Primal Fat Burner, falei dos 3 amigos: vitamina A, retinol, vitamina D3, colecalciferol e vitamina K2, MK4, a única forma de K2 que evoluímos consumindo. Todos temos as mesmas necessidades nutricionais fundamentais. Ninguém vivo tem dieta vegana como ideal. Plantas nunca foram fonte primária de nutrição humana. Nora, o que significa ser um queimador de gordura primal? Como humanos, fomos projetados para ser uma de 2 coisas: primariamente queimadores de açúcar ou de gordura. E 99,5%, talvez 99,9% da população, depende da glicose como combustível primário. E nós somos levados a acreditar que é o que temos que fazer. E o fato é que, na verdade, somos extraordinariamente bem projetados para depender da gordura, na forma de ácidos graxos livres e algo chamado cetonas como fonte primária de combustível. E, na verdade, somos únicos entre todas as espécies animais, pois os humanos são a única espécie na Terra que é capaz, tem um cérebro capaz de funcionar com quase nada além de cetonas em tempo integral. E ela é vastamente superior como fonte de energia confiável, de queima longa e uniforme do que a glicose. And it allows for, isso permite não ter que depender de ficar beliscando constantemente e o que mais for para manter o açúcar no sangue elevado. O açúcar no sangue desempenha no part in quase nenhum na cognição, na energia, no humor e em qualquer outra coisa em uma pessoa que depende da gordura como fonte primária de combustível. E eu considero isso uma forma de liberdade metabólica. Eu considero a dependência da glicose uma forma de escravidão metabólica. E então é basicamente isso, em poucas palavras, o que significa ser um queimador de gordura primal. E eu uso o termo primal. Há outras pessoas por aí usando o termo primal como se ele realmente significasse alguma coisa. Eu escolhi o termo. Acho que fui a primeira pessoa no espaço ancestral a realmente usar o termo primal. E eu o escolhi porque ele remete às nossas origens mais antigas como espécie e as pressões seletivas que de fato nos moldaram para começar em oposição à tal da galera paleo, que está em grande parte olhando para o que grupos de povos indígenas ao redor do mundo fizeram nos últimos 10.000 anos. Nossa verdadeira jornada como espécie começou há 2.600.000 anos, e durante a maior parte desse tempo, nós, na verdade, dependemos em grande parte da gordura como fonte primária de combustível. Que foi, na verdade, a gordura dos animais que caçávamos que moldou nosso cérebro, que moldou nosso sistema nervoso central e moldou nossa função imunológica, tudo. E quando você olha para o cérebro de um humano versus o cérebro de nossos parentes primatas mais próximos, nós temos uma cognição que funciona com uma forma altamente alongada de ômega 3 chamada ácido docosahexaenoico, ou DHA, que é encontrado de forma exclusiva na gordura de animais, especialmente daqueles que puderam consumir uma dieta que lhes é natural. É com isso que nosso cérebro funciona. A composição de ácidos graxos do nosso cérebro está muito intimamente ligada à composição de ácidos graxos de animais versus plantas.
Nossos parentes primatas mais próximos têm cognição baseada em ômega 6, se quiser chamar assim. Nossa cognição é baseada em ômega 3 e DHA, nutrientes que não são obtidos de forma confiável de plantas, as quais fizeram parte natural da dieta humana. And so, obviamente, alimentos de origem animal desempenham um papel fundamental em tudo isso, mas a principal ingestão calórica. Que eu chamo, porque eu tive que me distinguir do que todo mundo estava fazendo. Eu chamo o que eu faço de uma abordagem primogênica. Porque eu precisava me separar do que estava acontecendo na tal da galera paleo, ou na galera keto, ou o que for. Existem muitos problemas, meio que presentes nessas abordagens, que podem significar quase qualquer coisa. Existem tantas versões diferentes de paleo ou keto quanto pessoas por aí afirmando praticá-las. E então eu realmente não queria me envolver nisso. Ter meu trabalho confundido com o que todo mundo estava fazendo. Então essa foi a razão pela qual escolhi a palavra primal e é algo que meio que precisa ser esclarecido desde o início, porque eu simplesmente fui mais para trás do que a tal. Para alguém que consome uma dieta do tipo convencional agora, querendo fazer a transição para essa dieta da qual você tem falado. Então, como é que isso funciona na prática? Em resumo, em poucas palavras, por assim dizer, isso envolve eliminar alimentos açucarados e ricos em amido da dieta e consumir. E eu diria que vegetais fibrosos são perfeitamente aceitáveis, desde que os tolere bem, sem reações adversas. Nós não temos nenhuma necessidade dietética como espécie de fibras ou de alimentos vegetais em geral. Na verdade, podemos viver sem eles e vivemos sem eles por períodos de tempo, ao longo da nossa história. Mas vegetais fibrosos e folhas verdes formam um substrato para bactérias fermentativas saudáveis em nossos cólons. Não temos um sistema digestivo baseado em fermentação como os ruminantes, mas as fibras fornecem uma base fermentativa, assim como os tecidos conjuntivos de animais, a propósito, que na verdade são ainda mais eficazes nesse sentido, para ser honesta. E isso proporciona mais diversidade alimentar. E é uma das razões pelas quais tenho ressalvas sobre a chamada dieta carnívora. Não é que as plantas sejam necessárias, é que isso permite, número 1, refeições mais interessantes. Ao poder incorporar vegetais fibrosos e folhas verdes conforme conseguimos tolerá-los, o que nem todo mundo consegue. Essa diversidade também gera uma tremenda diversidade em nosso microbioma, ou seja, nas bactérias e outros micro-organismos que nos habitam. É crucial entender que a maior parte do que nos constitui, em termos de células vivas, nem sequer é de origem humana. Na verdade, possuímos um vasto e complexo ecossistema microbiano dentro de nossos corpos, o qual desempenha um papel fundamental na regulação de inúmeras funções vitais. Quanto mais diversa sua dieta, mais diversa será a composição microbiana. E quanto mais diversa essa composição, mais resiliente e robusta será sua função imunológica. Nossos sistemas imunológicos estão sob ataque de todos os lados. E poderíamos fazer um programa inteiro só sobre isso, sobre todas as diferentes maneiras pelas quais estamos sob ataque. E então, qualquer coisa que possamos fazer para apoiar isso, eu acho que é uma coisa boa. E, de novo, eu gosto da diversidade alimentar, gosto de ter uma variedade de texturas e sabores no meu prato, não apenas o bife coberto com uma bisteca de porco, com uma fatia de bacon por cima, por mais delicioso que isso possa ser. A diversidade alimentar em alimentos de origem animal também é importante. A questão do focinho ao rabo, consumir todas as partes comestíveis de um animal, os órgãos e tecidos e
até mesmo glândulas e coisas assim, eu acho, que são algo que certamente nossos ancestrais faziam. E, infelizmente, aqui no nosso paradigma, particularmente americano, ocidental, nossa cultura, muitos desses alimentos meio que ficaram pelo caminho, no sentido de que caíram em desuso. As pessoas não se sentem atraídas por eles, acham que são nojentos ou simplesmente não estão acostumadas a consumi-los. Agora, obviamente, existem países na Europa que apreciam essas coisas, mas nós tendemos a não apreciar. Quando pensamos em carne, pensamos em bife, peixe, frango, blá blá blá. E isso é bem limitado em termos de valor nutricional e densidade. Provavelmente o superalimento definitivo de todos os tempos. Certamente melhor que cúrcuma ou alho ou qualquer outra coisa que eles estão dizendo que é um superalimento hoje em dia. Um que deixa todos os outros no chinelo, nem de perto. Em termos de competição, é o fígado, que simplesmente contém uma incrível densidade de nutrientes, que são tão importantes para o funcionamento de nossos sistemas imunológicos e nossos cérebros e todos os nossos órgãos e tecidos. Então, não estou dizendo que é uma dieta que consiste em fígado, mas ela incorpora essas coisas de uma forma, espero, palatável. Eu tenho receitas e tudo mais. But, and so, no que eu me concentro é em eliminar o açúcar e o amido da alimentação, na medida do possível. E então, moderar o teor de proteína. Ok, então esta não é uma dieta rica em proteínas que eu estou defendendo aqui. Trata-se de moderação de proteína, mantendo nossa ingestão de proteína aproximadamente no que realmente precisamos, em vez de apenas comer o quanto você quiser, um grande bife no seu prato ou o que for. E há razões para isso. E então, obter a maioria de suas calorias reais das gorduras naturalmente presentes naqueles alimentos à base de proteína. E cozinhar e coisas do tipo, bem, eu adoro cozinhar com gordura de pato. Isso para mim é simplesmente uma iguaria, ou sebo, ou então a banha de porco, que são ótimas opções. Óleo de coco, a questão sobre gorduras vegetais consideradas saudáveis e puras, como óleo de abacate, azeite de oliva ou óleo de coco. Abacate e azeite de oliva têm ponto de fumaça não tão alto quanto o ideal, mas também não tem muito mais do que seu cérebro ou corpo precisam para abastecer tudo que seu corpo necessita. Não apenas combustível, mas fornecer nutrientes para o funcionamento do sistema imunológico. Quando pensam em gordura animal, só pensam em gordura saturada. But even em um bife gordo de gado alimentado com pasto, com uma bela camada de gordura ao redor e bem marmorizado, ainda há mais de 50% de gordura insaturada. É principalmente monoinsaturada. Há teor de gordura saturada e isso é bom. Porque as gorduras saturadas, por sua própria natureza, são intrinsecamente resistentes à oxidação e podem ser úteis para proteger algumas das gorduras poliinsaturadas mais delicadas, como os ômega 3 de ocorrência natural na carne ou no peixe ou o que for. Elas desempenham um papel na proteção dessas gorduras e ajudam a movê-las para onde precisam estar no corpo sem oxidação prematura. Então, a gordura saturada é uma coisa perfeitamente maravilhosa. Mas as pessoas se esquecem de que a carne também contém uma infinidade de outros nutrientes lipossolúveis, dependendo do tipo de carne que você está consumindo. A verdadeira vitamina A, que considero o nutriente lipossolúvel mais subestimado e pouco reconhecido, tão pouco apreciado, só é encontrada a verdadeira vitamina A, o retinol, é encontrado exclusivamente em alimentos de origem animal. E, obviamente, a fonte natural mais rica de vitamina A é o fígado. Seu sistema imunológico não funciona sem ela. Quer um sistema imunológico, pulmões e peles saudáveis e outras coisas saudáveis.
Vitamina A é muito crítica para essa equação e funciona em conjunto. Em Primal Fat Burner, falei sobre os três amigos: vitamina A, retinol, vitamina D3, colecalciferol, que é a fonte natural mais rica de D3 dietética na dieta humana atualmente. Essa não está amplamente disponível, é difícil de encontrar. É a carne de porco 100%, criada a pasto. Quem diria que banha de porco era um alimento saudável? É uma fonte rica e natural de vitamina D3. E então, a vitamina K2-MK4, que é a única forma de K2 que evoluímos consumindo. E uma das coisas que me deixa de cabelo em pé é o fato de que a principal fonte de K2 em suplementos hoje é uma forma chamada MK7, e quase todos os produtos de K2 no mercado agora, e a maioria dos gurus da saúde por aí que estão vendendo suplementos ou o que for, compraram essa ideia. É quase tudo MK7 agora. Pesquisadores holandeses descobriram que poderiam pegar bactérias geneticamente modificadas e fermentar um produto de soja chamado nato para derivar o MK7. A maior parte da soja também é geneticamente modificada. Soja nunca foi alimento primário humano. Não evoluímos consumindo-a. E, de novo, é cultivada de forma não natural. Cultivada, mas é K2. Mas não é a forma que o nosso corpo consegue de fato reconhecer. E então, a única forma verdadeira de vitamina K2, a MK4, é a forma encontrada no cérebro, a única forma de K2 que ele permite. Se você é uma mulher grávida, é a única forma, K2-MK4, é a única forma de K2 que é permitida a passar pelo sangue umbilical para um feto. E o corpo não. Os fornecedores de K2-MK7 dizem: ah, sim, esta é a melhor forma. Ela mantém níveis muito altos na corrente sanguínea. E ela mantém níveis altos porque o corpo não sabe o que fazer com ela. Então ela fica circulando. A MK4 é usada rapidamente e desempenha muitos papéis em nossa saúde. E é algo que chega a não ter graça. Mas uma das coisas principais, claro, porque as pessoas estão tomando pílulas de vitamina D como loucas. Bem, a vitamina D facilita, entre muitas outras coisas que faz, ela facilita a absorção de cálcio, que a maioria das pessoas já consome em excesso de qualquer maneira se consomem laticínios. E, Deus me livre, suplementos de cálcio, que ninguém deveria tomar. Mas o problema é que sem a K2, a vitamina K2 desempenha o papel de... A vitamina D ajuda na absorção, mas a K2 direciona o cálcio para onde ele precisa estar no corpo, onde ele realmente vai te fazer bem. Sem a K2-MK4, você vai absorver cálcio à torto e à direito e pode facilmente calcificar coisas que nunca deveriam ser calcificadas. Suas artérias, seu coração, seu cérebro, suas articulações. E isso é um grande problema. A vitamina K2-MK4 de ocorrência natural é encontrada na gordura de animais que não comeram nada além de pasto fresco, o que é natural para eles. Na verdade, é um pouco mais alta na gordura de aves e particularmente na gordura de pato e ganso. Gordura de ganso especialmente e em parte porque os gansos são pastadores, são como cervos. Eles comem grama e folhas o dia todo. Então, eles obtêm muita K1 nessa dieta que seus corpos convertem eficientemente em K2 e MK4 para armazenamento. Ganso como alimento, patê de fígado de ganso, é provavelmente a fonte mais rica que você pode comer, mas é encontrada na gordura de outros animais de pasto também. E é muito importante, e não sei se seus espectadores conhecem o Weston A. Price e quem ele foi. Eu com certeza conheço e presumo que muitos deles também. Ok. Não sei se é preciso um pouco de contexto, mas o que ele descobriu é que qualquer um que conheça o trabalho dele está familiarizado. Ele fala sobre algo chamado ativador X. E o ativador X, ele não sabia o que era. O que ele sabia era que ele aparecia com muita força em gorduras de animais na primavera e tudo mais, quando eles comiam grama de crescimento rápido. E
Então, manteiga de gado de pasto e ghee também são fontes muito ricas de K2MK4, mas a ciência ainda não tinha realmente identificado o que aquele nutriente era. Ele o identificou como o tipo de nutriente anômalo em fontes de gordura animal. E ele descobriu que as pessoas que comiam mais dele simplesmente tinham uma saúde excepcional. Havia algo de mágico nisso na mente dele. Foi só mais recentemente que um pesquisador japonês realmente identificou a K2MK4 como o provável candidato para o que Weston Price chamava de ativador X. E essa é uma daquelas coisas que pouquíssimas pessoas realmente sabem. É uma pena, na verdade. E eu não tenho absolutamente nenhum interesse nesta empresa, mas a fonte suplementar mais rica, de K2MK4, que se pode encontrar disponível por aí, é proveniente de uma cepa bem específica, de óleo de emu. E a única empresa que eu conheço que o comercializa é uma chamada Walkabout Health Products. E eles estão totalmente focados nesta cepa particular de emu que está produzindo os níveis mais altos de K2MK4 que alguém já viu. E então tem isso. Agora, existem versões sintéticas de K2MK4 que se pode comprar, mas são sintéticas. É justo dizer que a maior parte da pesquisa sobre o assunto foi feita usando K2MK4 sintética. Então, ok. O problema que eu tenho com isso, claro, é o problema que eu tenho com quase qualquer pesquisa sobre um único nutriente. Nenhum nutriente existe no vácuo. Todos eles são projetados para trabalhar juntos em harmonia. Eles têm efeitos sinérgicos uns sobre os outros, que não podem ser extrapolados de uma avaliação de um nutriente isolado. Mas os pesquisadores holandeses, basicamente, pegaram toda a pesquisa sobre K2MK4 e disseram: bem, isso também é K2, então, portanto, podemos extrapolar. E então nós estamos, portanto, oferecendo todos os mesmos benefícios. E a propósito, existem processos pendentes e todo tipo de coisas em torno disso. Acho que eventualmente isso virá à tona. Mas eu insisto para que as pessoas fiquem longe de suplementos contendo K2MK7, porque nós, em última análise, não sabemos a longo prazo o que eles vão fazer, mas tudo o que sabemos é que não há base para isso em nossa história evolutiva. E qualquer um que diga que pode converter, que MK7 se converte em MK4, está tentando te vender alguma coisa. E a mesma coisa com a K1, conheci profissionais que costumavam apenas dar K1 às pessoas e dizer: bem, isso vai se converter em K2. Então, é como o beta-caroteno. Ele pode ser legalmente chamado de vitamina A, embora não seja vitamina A de verdade. É pró-vitamina A. São necessárias de 6 a 20 unidades de beta-caroteno para formar uma única unidade de vitamina A de verdade. E isso apenas em pessoas metabolicamente saudáveis, com fígado e tireoide saudáveis, etc. Elas conseguem fazer as conversões. Mas mesmo assim, você nunca atenderá às suas reais necessidades de vitamina A usando fontes vegetais. Não é possível. E a mesma coisa com os ômega 3. As pessoas pensam, ok, ômega 3 é ômega 3. Então, ácido alfa-linoleico ou ácido alfa-linolênico de, digamos, folhas de grama e sementes de chia e linhaça e óleo de sacha inchi e o que mais for. Eles não são nem de perto a mesma coisa. Há um enorme processo de conversão que precisa acontecer. É um processo de alongamento. E o primeiro passo nesse processo é uma enzima chamada delta-6 desaturase. E há uma porcentagem enorme da população, particularmente pessoas de ascendência do norte da Europa, ascendência celta, de alguma ascendência nativa, que não tem essa enzima. Então essa conversão é inviável. Mesmo para pessoas que, número 1, têm a delta-6 desaturase e número 2, não fazem parte dessas etnias, se eles estão consumindo óleo de linhaça o dia todo.
além do fato de que provavelmente estão se colocando em risco de derrame. Eles têm sorte se conseguirem converter com todos os seus órgãos e glândulas funcionando normalmente, talvez 3% a 5% em EPA e talvez nada em DHA. E se o DHA não está na sua dieta, não está no seu cérebro, então só estou dizendo. E temos muitas pessoas com cérebros que não estão funcionando muito bem hoje em dia, se você não percebeu. É por isso que eu vivo isolada no meio do nada. Então, todos estes, qualquer um que diga, ah, sim, podemos converter K1 em K2, nós realmente não temos uma base em nosso desenvolvimento evolutivo para a necessidade disso. As plantas nunca foram uma fonte primária de nutrição para os humanos. Sempre foi um acompanhamento quando estava disponível. Durante certas épocas do ano, ou uma vez que desenvolvemos o cozimento, fomos capazes de ampliar nosso consumo de alimentos de origem vegetal, porque eles contêm tantos antinutrientes, que o cozimento ajuda a neutralizar um pouco disso e, portanto, também quebra a celulose e a torna um pouco mais digerível. Mas, embora possa haver muitos nutrientes em folhas verdes, por exemplo, e, de novo, não tenho problema em consumi-las se você gosta, mas nós não conseguimos. Não temos um sistema digestivo projetado para extrair toda a nutrição das plantas. Não temos um sistema digestivo baseado em fermentação. Não temos 4 estômagos que são capazes de converter aquele material vegetal em nutrição muito mais densa em nutrientes. E, por exemplo, vegetais fermentados são algo popular. O chucrute cru fermentado e coisas assim. Você terá provavelmente 300% mais vitamina C no repolho fermentado do que no repolho cru do qual o chucrute foi feito. E é isso que o rumen de uma vaca faz. É isso que os ruminantes fazem. Os coelhos têm a capacidade de fazer melhor uso dessas coisas dessa forma. E, de novo, são todas as bactérias e a fermentação em seu intestino. Um chimpanzé tem cerca de 60% de seu intestino dedicado à fermentação, e é por isso que todos eles parecem ter barriga de cerveja, e os gorilas, e esse tipo de coisa, porque é um grande tanque de fermentação lá dentro. E eles estão deixando as bactérias fazerem um uso muito mais rico do material vegetal. Eles conseguem fermentar em todos os tipos de nutrientes e nutrição que não estavam presentes na planta quando a consumiram pela primeira vez. Nós não temos essa capacidade. Apenas cerca de 20% do nosso sistema digestivo é dedicado à fermentação. É o nosso trato gastrointestinal inferior, nosso cólon, e mesmo o ácido butírico e o que quer que seja produzido é principalmente para a saúde dos colonócitos, as células que revestem o cólon. Não está realmente fornecendo ao resto de nós energia. E é realmente interessante notar que todos os grandes animais são projetados para depender da gordura como fonte primária de combustível. Por assim dizer, até mesmo uma vaca. 70% de sua ingestão calórica, de suas calorias que ela usa para se abastecer, não vem, na verdade, dos carboidratos que elas consomem o dia todo. Vem dos ácidos graxos de cadeia curta, que são um subproduto da fermentação da fibra vegetal. Ácido butírico e ácido acético. E outras coisas. É principalmente do ácido butírico que o gado, que as vacas e os cervos e o que mais for, dependem para obter energia. Mas eles têm que passar por todo esse processo para fazer isso. Então, nós não temos essa capacidade. Então, somos projetados para obter nossas gorduras energéticas diretamente dos animais que as sintetizaram para nós. E a partir daí, somos capazes de utilizar ácidos graxos livres e cetonas, que são unidades de energia de gordura solúveis em água. Ácidos graxos fornecem o dobro da energia de carboidratos ou proteínas. Em calorias, cetonas podem fornecer 4 vezes mais. É uma fonte de energia superpotente, e quando você tem um cérebro grande,
Você está falando de cerca de 25% de toda a energia metabólica do nosso cérebro, ou 25% das nossas calorias, ou melhor. Na verdade, vão para o metabolismo cerebral na fase adulta. Pode chegar a 85% em um bebê. E 50, 60% ou algo assim em crianças pequenas. Então é uma quantidade tremenda, o que temos entre as orelhas. Tem uma demanda metabólica enorme. E se você depende de açúcar para abastecer isso. Então você vive o tempo todo com o que eu chamo de graveto metabólico. Dá para fazer. E eu aqueço minha casa com um fogão a lenha. Eu moro nas montanhas e aqui os invernos são de verdade. E se tudo o que eu tivesse fossem gravetos para aquecer minha casa, eu certamente conseguiria aquecer minha casa assim. Mas eu teria que deixar a porta daquele fogão a lenha aberta o dia todo. Eu ficaria sentada na frente dele, obcecada em saber de onde viria o próximo punhado de combustível para mantê-lo aceso, para manter a casa aquecida. Eu estaria amassando papel, jogando galhos lá dentro, pedacinhos de madeira, etc. E isso ocuparia muito espaço e muito tempo e energia, muita concentração para mantê-lo aceso. Então, qual é a alternativa? Bem, você sai e encontra uma bela tora de madeira, grande e grossa. E você a coloca no fogo e de repente você está livre. Você está livre para cuidar da sua vida. Você pode esquecer, joga lá dentro e, como dizem, é só colocar e esquecer. Você pode sair para resolver suas coisas, fazer suas tarefas e o que mais for. Você pode tentar dormir a noite toda. Há uma analogia a ser feita aí. Você acorda de manhã ou volta para casa mais tarde e dá uma espiada no fogão. Ah, o fogo está baixando, é só jogar outra tora. E há uma liberdade tremenda que vem com isso. Também muita clareza mental que vem com isso. Isso realmente não pode vir de algo que queima tão rápido e furiosamente e com tanta volatilidade quanto a glicose. A glicose foi projetada para ser nosso combustível de foguete para emergências. Um tigre dentes de sabre pula de trás de um arbusto e começa a te perseguir, ou você está sendo atacado por um mamute lanoso mal-humorado. A glicose de repente se tornará um combustível primário. Vai disparar, suas adrenais disparam. E quando você está sob estresse, isso envia um grande pico de glicose. E pode permitir que você fuja dessa ameaça. Mas você realmente precisa de combustível de foguete no seu carro se está apenas indo ao mercadinho da esquina e cuidando das suas tarefas diárias? Se você não é um piloto de corrida profissional, não, ou em apuros. Um, A grande maioria do que podemos contar para nos dar energia durante todo o dia, que queima de forma constante e muito confiável, são os nossos ácidos graxos livres e as cetonas. Bem, vamos ser práticos com a aparência de um prato. Considerando os macros que você tem discutido, queremos diminuir os carboidratos, proteína moderada e gordura alta. Bem, Mas sim, a parte que eu então, quero sim, esclarecer é exatamente antes de isso você que você entrar no está dizendo, assunto, concordo muitas plenamente. pessoas que comem de forma semelhante dizem que o ideal é alta proteína. E o que eu quero focar aqui é a parte da proteína ser moderada. Porque quando você começa a incluir alimentos de origem animal, naturalmente você vai incluir gorduras e proteínas. Mas como você faz isso? De forma a manter esses macros da maneira que você os descreveu? Sim, então eu não fico pensando muito ou obcecada com os macros, porque já estou acostumada a comer do jeito que eu como. Um, so, um, so something, uma das coisas que eu realmente considero bastante importante para mim, a nível pessoal. Bem, por exemplo, um café da manhã para mim poderia ser eu crio patos pelos ovos, então um belo ovo de pata, que é nutricionalmente muito superior aos ovos de galinha, e eu acho mais gostoso. Mas de qualquer forma, eu tenho uma reatividade imunológica a ovos de galinha. Mas eu prefiro ovos de pata de qualquer jeito. E talvez umas 2 fatias. De um belo bacon de porco criado a pasto, de corte grosso, ou algo assim, só como exemplo. E então talvez alguns pepinos fatiados da minha horta com um pouco de vinagrete por cima, de algum tipo, ou alguns tomates fatiados que estão frescos agora. E então, caloricamente falando, nesse prato que descrevi,
As calorias predominantes virão, de fato, e principalmente, das gorduras presentes nesse prato. Mais uma vez, a proteína. Oferece apenas metade do valor calórico que as gorduras proporcionam. E os carboidratos, bem, o pepino, por exemplo, não te dá praticamente nada em termos de calorias. Então, esse seria um exemplo claro e prático, por exemplo. Um, então, quando comecei esta jornada para descobrir não apenas o que os humanos comiam e como evoluímos e tudo isso, porque eu me fiz um monte de perguntas ao longo do caminho. É tipo, bem, só porque um humano antigo conseguia pegar algo, em qualquer lugar, colocar na boca, mastigar e engolir. Não deveríamos assumir automaticamente que aquele alimento era ideal para eles, assim como poderia não ser ideal para nós agora. Então, como saber? Uma das coisas legais que o Weston Price fez e que eu realmente apreciei e que muito poucos de seus devotos realmente apreciam é que, claro, ele viajou ao longo de 10 anos mais de 100 mil milhas pelo planeta e ele estudou tantas culturas indígenas e tradicionais ao redor do mundo que ainda prosperavam com práticas alimentares que exerciam há centenas ou até milhares de anos. E estamos falando dos aborígenes na Austrália, estamos falando dos inuites no Alto Ártico, estamos falando de tribos nativas norte-americanas, estamos falando de grupos sul-americanos, povos na África, povos no remoto Vale Lurchental na Suíça, povos nas Ilhas Hébridas exteriores e todos esses lugares. E, obviamente, essas dietas todas serão muito diferentes umas das outras. E ele examinou a saúde de todos esses grupos de pessoas e descobriu que sim, quando eles praticavam suas dietas tradicionais, suas dietas antigas, eles pareciam ter uma saúde extraordinária e estarem livres de doenças e tinham uma excelente estrutura óssea, excelente saúde dental, excelente tudo. A saúde mental era um ponto importante. Mas o que ele se perguntou foi: de todas as pessoas mais saudáveis que estudei, quais elementos alimentares todos eles têm em comum? E ele descobriu que havia duas coisas de importância primária. Primeiro, todos consumiam o máximo de alimentos de origem animal que estivessem disponíveis. Em outras palavras, ele procurou pelo mundo todo para tentar encontrar uma cultura vegana. Ele tinha certeza de que deveria haver uma em algum lugar. Ele nunca encontrou uma. Ele ficou bastante desapontado com isso, mas em segundo lugar, os alimentos mais importantes, os alimentos mais sagrados, os mais venerados em todos os casos de saúde ótima eram aqueles mais ricos em gordura e nutrientes lipossolúveis. Em grande parte, gordura animal. E aí, na minha opinião, reside uma base fundamental para os requisitos nutricionais fundamentais de todo ser humano vivo. E outra coisa que me irrita, eu tenho uma lista, mas outra coisa que me irrita é a ideia de você ouve o termo o tempo todo em conferências e palestras e tudo mais, e eles dizem bioindividualidade. Ah, é tudo sobre bioindividualidade, a crença de que cada um é único e que uma dieta que é certa para um não é certa para outro. O que nos torna intrinsecamente humanos não são nossas diferenças, são as coisas que temos em comum. Todos nós temos o mesmo tipo básico de cérebro e sistema nervoso, temos o mesmo tipo de sistema endócrino, função imunológica, etc. Todos nós temos uma faixa de pH sanguíneo que precisa estar entre 7,35 e 7,45 para sermos saudáveis, senão, and nós todos exigimos aproximadamente a mesma gama de nutrientes em uma base fundamental para sermos otimamente saudáveis. Agora, a partir daí, sim, existem indivíduos que não toleram isso ou aquilo ou outra coisa. Eu considero o que geralmente é chamado de bioindividualidade como uma nuance. Olha, todos nós podemos
ter impressões digitais únicas, mas todos nós temos dedos. E todos nós temos os mesmos requisitos nutricionais fundamentais e não há ninguém vivo para quem uma dieta vegana seja uma forma ideal de se alimentar. Existem pessoas que conseguem se dar bem com ela por um tempo. Mas eu tenho as referências para o que vou dizer. Mas algo entre 75% e 84% de todos os veganos em até 10 anos abandonam essa forma de se alimentar, e quase sempre por problemas de saúde. E então, não fomos projetados dessa forma. Você não é uma vaca, não é um coelho, não é um cervo ou uma cabra ou algo assim, ou mesmo um chimpanzé, aliás. E o cérebro dos chimpanzés não mudou apreciavelmente em uns 4 milhões de anos. E por que isso? Por que o deles não mudou e o nosso sim? Bem, porque eles ainda estão se balançando nos cipós e comendo suas folhas e bananas. E nós tivemos um ancestral primitivo que encontrou uma necessidade imperiosa, provavelmente como resultado de alguma mudança catastrófica, um período geológico em que houve cataclismos ou o que quer que seja, houve alguma mudança catastrófica que nos forçou a ver as coisas de forma diferente, nos forçou a buscar algo diferente. E uma vez que começamos, até mesmo o Australopithecus afarensis, a Lucy, era o esqueleto de hominídeo mais antigo. Acredito que desde então encontraram outros ainda mais antigos. Originalmente acreditava-se que ela era um animal vegano, e desde então descobriram que, bem, não, eles na verdade usavam ferramentas de pedra para extrair carne e tutano dos ossos. Uma vez que começamos a fazer isso e a nos energizar dessa maneira, começamos a desenvolver uma encefalização bastante rápida, ou seja, o crescimento do cérebro. E quando chegamos a cerca de 2 milhões de anos atrás, o Homo erectus foi o primeiro de nossos ancestrais a ter uma economia de caça em tempo integral. E a partir daí, o tamanho do cérebro simplesmente explodiu. Provavelmente atingiu o ápice há uns 20 mil anos, com os Cro-Magnon. Nossos cérebros eram 20% maiores que hoje, mas perdemos cerca de 11% do volume do nosso cérebro apenas nos últimos 10 mil anos, quando adotamos a agricultura. E começamos a depender dessas commodities e outras coisas como fonte primária do chamado alimento, e foi aí que começamos a desenvolver algumas das formas iniciais do que começamos a chamar de doenças da civilização. Então, o cultivo de grãos nos permitiu não ter que vagar tanto, caçando tanto assim. Isso nos permitiu fixar e concentrar nossas populações e armazenar alimentos por períodos de tempo consideravelmente mais longos, o que, por sua vez, também nos trouxe os Estados-nação e uma série de outras coisas que se desenvolveram a partir daí, e a guerra constante e perpétua para proteger esses valiosos estoques. Mas não foi realmente assim que evoluímos. E então parte do meu ponto é que então eu ia falar sobre o fato de que só porque mastigamos algo, engolimos e tal, e então Price se fez aquelas perguntas. Mas eu queria analisar como sabemos o que é realmente ideal, e até mesmo em termos de macronutrientes, e olhar para a pesquisa sobre longevidade e anti-envelhecimento forneceu essas pistas. E acontece que um dos elementos comuns em todos os humanos centenários, por exemplo, são níveis muito baixos de insulina e níveis de glicose muito baixos e controláveis. Realmente, quanto menos insulina você precisar ao longo da sua vida, mais tempo você vai viver, e de longe mais saudável você será. A insulina não é só um hormônio do açúcar no sangue. Na verdade, coordena nossas reservas de energia com reprodução e longevidade. Ela pega o excesso de nutrientes e os armazena para uso futuro, em caso de fome ou necessidade. Mas dos 3 principais macronutrientes, proteínas, gorduras e carboidratos, o único para o qual não existe uma necessidade dietética humana estabelecida, não em nenhum livro de fisiologia em lugar nenhum, é o carboidrato.
Nós podemos fabricar toda a glicose que realmente precisamos a partir de uma combinação de proteína e gordura na dieta. É melhor obtê-la principalmente da gordura. Um, e então, quando nós temos uma pessoa comum que depende de glicose, tem cerca de 5 gramas de glicose circulando em sua corrente sanguínea a qualquer momento. Você consome algo com 10 gramas de carboidratos, agora você dobrou isso. E porque seu corpo é obcecado em manter o nível mais baixo de glicose necessário, porque a glicose é intrinsecamente prejudicial. Ela se liga a proteínas e gorduras e faz com que se tornem glicadas, em outras palavras, meio que aglutinadas e deformadas e tudo mais. E uma parte significativa de como nós envelhecemos é justamente através da glicação e da reticulação de proteínas e outras estruturas celulares, o que é uma função, em grande parte, da presença excessiva de glicose no organismo. E então, quando temos muita glicose entrando na nossa corrente sanguínea de uma só vez, a insulina é ativada para tirar esses nutrientes em excesso da corrente sanguínea rapidamente. Ela foi erroneamente identificada como um hormônio do açúcar no sangue, quando na verdade não é bem isso que ela é, mas é usada dessa forma para pessoas, especialmente aquelas que dependem de açúcares e amidos em suas dietas diárias. Mas é interessante notar que até a levedura gera insulina e é a mesma molécula, e leveduras não têm açúcar no sangue. É essa molécula muito antiga que tem apenas esse propósito adaptativo que nos permite sobreviver a uma fome ou qualquer outra coisa, ou nos ajuda a armazenar nutrientes em excesso, como alguns ancestrais neolíticos teriam consumido em regiões temperadas onde estava disponível. Eles comiam muitas frutas no fim do verão, desenvolvendo resistência à insulina, uma resposta adaptativa para as adversidades do inverno, quando a comida é escassa. Assim, acumulavam uma camada de lastro, um combustível extra. Isso pode te dar uma pequena vantagem em termos de sobrevivência durante os meses de inverno. Então, estamos tão distantes, tão completamente desconectados do ambiente natural em que evoluímos, que as pessoas simplesmente não conseguem ter a menor noção ou uma compreensão verdadeira de nada disso. E a questão é a seguinte, a resistência à insulina antigamente servia a um propósito útil, talvez para algumas pessoas durante certas épocas do ano, mas hoje em dia, não importa se você mora em Minnesota, ou na Flórida, ou em Cabo, ou onde for, estamos todos dentro de casa, onde faz cerca de 22 graus o dia todo, e então o inverno não chega mais pra gente como chegava antes. E temos acesso não natural a uma abundância de comida e substâncias alimentícias. E quando você depende do açúcar no sangue como fonte primária de combustível, calorias vazias parecem servir muito bem para esse vício. A maioria de nós não precisa dar mais do que 2 passos para pegar um punhado de algo que consideramos comida, jogar na boca e comer. Nossos ancestrais não tinham isso. Então, todas aquelas coisas que faziam parte das pressões seletivas que nos moldaram agora meio que começaram a jogar contra a gente. As maneiras como nossos corpos reagiam ao nosso ambiente. Antigamente, agora estão prejudicando muitas pessoas. O que você geralmente descobre quando está comendo da maneira que estou falando é que comer se torna mais uma escolha do que uma necessidade. Você descobre que esquece de comer, na verdade. A outra implicância que eu tenho, mais uma na lista, é a ênfase excessiva no que é considerado jejum. Há várias razões pelas quais eu tenho um problema com isso. Em parte porque uma das coisas que eu queria levar em conta, por exemplo, quando criei a abordagem que criei, foram as pressões seletivas únicas, digamos assim, e as circunstâncias.
As questões que enfrentamos hoje, inconcebíveis para nossos ancestrais, incluem a perda de cerca de 60% da camada superficial do solo desde a Segunda Guerra Mundial. Isso significa que perdemos 60% do valor nutricional dos alimentos que cultivamos e que são dados aos animais que comemos, impactando diretamente a qualidade da nossa alimentação. E então, número 1. Menos valor nutritivo nos alimentos que a maioria das pessoas está consumindo. Isso dificulta atender às necessidades nutricionais para resiliência, saúde ótima e uma boa função imunológica, tornando a alimentação mais desafiadora. Isso é, de fato, uma parte importante do problema. Mas também a gente está vivendo em tempos de um estresse que é realmente sem precedentes, e eu acho que isso é de propósito. Cada apresentador de telejornal, o que quer que você queira ver, onde quer que você pegue, seja através da mídia tradicional ou mesmo de algumas das melhores mídias alternativas, a maioria das coisas é muito alarmista. Tudo é meio que projetado para desencadear estresse e ansiedade. E quando você está nesse estado que eu trabalhei com o cérebro por mais de 20 anos na prática clínica e temos nosso sistema nervoso simpático e nosso sistema nervoso parasimpático. A maioria das pessoas com quem trabalhei durante os anos na minha prática estava simplesmente completamente imersa em uma superestimulação simpática, o que se manifesta como ansiedade e estresse e uma incapacidade de dormir. E a digestão é um processo parasimpático. Precisamos estar em um estado calmo e relaxado. Para quê? Porque a digestão começa no cérebro, na verdade, não no estômago. Esperamos estar relaxados. We begin to, começamos a detectar os aromas de certos alimentos e tudo mais que desencadeia substâncias químicas no cérebro que então estimulam a liberação de certas substâncias que estimulam o pH gástrico e a produção de ácido clorídrico. E então, é tudo um processo de cima para baixo. E o pH dos nossos estômagos é muito importante. E o estômago é um órgão ácido. Precisa ser quase ácido puro lá dentro. A maioria das pessoas não sofre de excesso de ácido clorídrico. Elas sofrem com a falta. Em superestimulação simpática, você está em luta ou fuga, perseguido por um mamute lanoso mal-humorado, ou um encontro ruim. E a adrenalina desliga. Tudo vai para abastecer seus músculos e você tem um pico de açúcar no sangue para ter o combustível de foguete e fugir do que quer que esteja tentando escapar, metaforicamente ou literalmente. Então, a maioria tem digestão péssima. Assim, não só os nutrientes que consumimos são menores, mas nossa capacidade de extraí-los e usá-los otimamente também pode ser menor. E agora você vai jejuar. Jejum não é uma estratégia nutricional. Agora, não sou totalmente contra as pessoas que querem fazer aquele jejum intermitente em que elas só comem dentro de uma certa janela de tempo, no meio do dia. Eu entendo isso, e tudo bem, exceto que o que é realmente importante é que você esteja suprindo todas as suas necessidades nutricionais nessa janela, e que você esteja comendo os alimentos mais densos em nutrientes possíveis nessa janela. A beleza da abordagem que eu desenvolvi e que proponho é que você obtém todos os benefícios do jejum sem as desvantagens. Você não fica com fome. Você modera sua proteína. Então, uma das razões pelas quais o jejum é tão benéfico, e a razão pela qual eu defendo a moderação de proteína, é que existe uma via metabólica que foi descoberta por pessoas que faziam estudos de longevidade. E, na verdade, elas estavam fazendo outros tipos de estudos, mas descobriram essa via chamada mTOR, que significa alvo da rapamicina em mamíferos. Elas descobriram que ela é ativada por excesso de proteína. Novamente, como a insulina, coordena reservas de energia com reprodução e longevidade. Se você consome,
apenas um bife gigantesco ou algo assim que exceda a quantidade ideal. Mais de 4 onças daquele bife, cerca de 113 gramas provavelmente, desencadeará uma resposta mTOR. E o que isso nos diz é, uau, que nós temos neste momento uma tremenda abundância de nutrientes à nossa disposição. Este é um bom momento para fazer um monte de células novas, estimula a proliferação celular. Bem, se você é um bebê, uma criança, um adolescente, está grávida ou amamentando ou o que for, isso pode fazer sentido e suas necessidades de proteína são um pouco maiores por causa disso. Mas em vez disso, se você consome apenas a quantidade de proteína que precisa, ah, em termos de proteína em uma refeição, e eu tenho um cálculo para isso que eu forneço no meu livro e tudo mais, mas que pode te ajudar a descobrir aproximadamente qual é essa quantidade ótima para você com base no seu peso corporal, ideal estimado e esse tipo de coisa. Muitas pessoas usam a massa de tecido magro, mas quem vai fazer esse teste? Ninguém. Então, a maioria das pessoas pensa em si mesma como tendo estado no seu melhor, no seu mais ótimo, quando estavam mais magras. Então, vamos apenas escolher isso como uma coisa geral, mas quando você consome apenas o que precisa para manter sua massa corporal e suas necessidades fundamentais de proteína, mas não excede isso. Para colocar em termos econômicos modernos, é como dizer: bem, querido, está muito agitado, está muito caro construir uma casa nova agora, então vamos consertar a que já temos. E é isso que seu corpo começa a fazer. Entra em autofagia, começa a entrar em modo de desintoxicação, começa a entrar em modo de reparo celular. O que está sendo reparado é você. Em vez de pegar as células danificadas, ignorá-las e apenas fazer um monte de células novas, seu corpo, em vez disso, se vira e foca na sua própria manutenção e reparo mais saudáveis. Esse é um dos benefícios que se obtém com o jejum. Mas o problema nisso é que para as pessoas que estão acostumadas, especialmente as pessoas que estão acostumadas a depender do açúcar como fonte primária de combustível e estão usando o jejum como uma forma de meio que perdoar esse pecado ou contorná-lo, é uma montanha russa e os efeitos do jejum intermitente são intermitentes. Em vez de em tempo integral, como poderiam ser, e então você não precisa passar fome e não precisa se privar o tempo todo. Quando você está, e pode levar alguns meses para se adaptar totalmente a depender de cetonas como fonte primária de combustível. É um processo. Isso não é algo que liga e desliga de qualquer maneira eficiente. Quando as pessoas estão fazendo seus jejuns e tudo mais. Sim, você começará a produzir muitas cetonas quando parar de comer açúcar, não significa que seu corpo seja eficiente em usá-las. E não significa que você não vai ter um monte de desejos por aquele combustível de foguete do qual você era dependente. And so, um, it's a, é uma luta e é muito desconfortável para muitas pessoas que dependem do açúcar no sangue. Quando você depende, em vez disso, você tem uma dependência em tempo integral de cetonas como sua principal fonte de combustível. Novamente, você simplesmente não sente fome. Comer. Você consegue tomar decisões melhores sobre o que come, quando come. Não é tipo, ai meu Deus, vou arrancar o braço de alguém, um pacote de salgadinho, graças a Deus, e o que for. Você consegue meio que escolher a dedo e tem clareza sobre isso. Hoje em dia, as pessoas não estão a mais de 1 ou 2 refeições perdidas, a maioria das pessoas, de um estado de caos metabólico emocional total. E as pessoas enlouquecem muito rápido quando as prateleiras do supermercado ficam vazias. Posso te contar uma história a respeito de uma coisa que eu mesma fiz e que eu não aconselho a absolutamente ninguém. Era algo que eu tinha curiosidade e eu simplesmente pensei, eu estou muito curiosa sobre isso. E então eu já estava cetogenicamente muito bem adaptada e decidi ver por quanto tempo eu conseguiria ficar sem comer e o que isso faria
e eu estava medindo minhas cetonas e níveis de glicose e todo esse tipo de coisa, enfim. Mas foi, na verdade, uma coisa tranquila para mim, porque eu não passei por abstinência. Eu não passei pelas quedas de açúcar no sangue e o que quer que as pessoas passem quando tentam jejuar e fica muito desconfortável muito rápido. Eu simplesmente não tive isso. Foi tranquilo, porque eu já estava. A maioria das pessoas tem 100.000 calorias ou mais de gordura extra em seus corpos que podem usar para produzir mais cetonas, então você não precisa estar comendo para produzi-las. E eu vou te dizer com toda a honestidade, bem, não é que a fome não fosse um grande problema durante aquele tempo. Era meio que uma coceira que eu não conseguia coçar um pouquinho, ou melhor, uma coceira que eu não conseguia alcançar. A questão é que, como humanos, a comida é uma parte tão importante da forma como nos engajamos socialmente e é uma parte tão importante daquilo de onde tiramos prazer. Foi uma chatice. Foi meio chato, e eu acordava de manhã e pensava, ok, o que eu deveria fazer para o café da manhã? Ah, que droga. Eu não estou comendo agora. Puxa, isso afetou minha interação social e todo esse tipo de coisa. Foi interessante todas as maneiras pelas quais não comer. Foi impactante em diferentes níveis. Mas em termos de energia, em termos de clareza mental, eu estava indo tão bem quanto em 21 dias, sem comer nada. E foi o mesmo no dia 21 que foi no dia 1 para mim. Agora, não estou dizendo que foi algo saudável para eu fazer de forma alguma, porque eu sabia que, ok, eu e o Gandhi, 21 dias, legal. Vou voltar a comer de novo porque eu provavelmente privei meu corpo de muitos nutrientes durante esse tempo. Não era só sobre calorias, era sobre nutrição. E então não foi uma coisa saudável de se fazer, mas foi um exercício muito interessante. E é definitivamente uma estratégia eficaz. É uma excelente adaptação para a sobrevivência, porque se você está em uma situação onde as coisas estão caóticas ou não há comida disponível ou qualquer outra coisa, você precisa de pensamento claro para resolver suas circunstâncias e descobrir o que vai fazer a seguir e onde vai encontrar comida. E então você tem que ter a energia necessária para sair e encontrar essa comida. E se você é dependente de açúcar, quando isso acontece, você simplesmente perde o controle e não consegue pensar com clareza. Ou você simplesmente desmaia e não consegue funcionar. Ou um pouco acima. E então, quando você quer falar sobre uma nutrição para uma nova economia, há muito a ser dito e explorado sobre essa abordagem. E a outra coisa interessante que eu gostaria de mencionar, eu tenho essa amiga querida. O nome dela é Carolyn Rush. Nós nos conhecíamos há muito tempo e ela foi vegana por muito tempo. E então, uma das coisas com as quais ela era obcecada, porque a mãe dela era mãe solteira e tinha todos esses filhos, então eles eram muito frugais. E a mãe dela assinava uma publicação chamada Tightwad Gazette, que costumava existir. Não existe mais, eu acho. Mas ela era meio que dedicada a aproveitar ao máximo cada dólar. Como você sabe? Como você pode aproveitar ao máximo, como você pode economizar dinheiro em tudo, como você pode fazer as coisas renderem e viver com um orçamento mínimo, e como você aproveita aqueles rolos de papel higiênico vazios, seja lá o que for. E se tornou meio que um jogo para ela. Ela se tornou muito especialista, ela tinha todas as edições, ela memorizou praticamente tudo nelas. E ela queria aprender, era um jogo para ela. Quão barato eu consigo viver, e ela conseguia fazer. Ela talvez estivesse ganhando, não sei, ela era massoterapeuta, ganhando. Não tanto dinheiro, mas ela pagou a casa própria dela em dinheiro e todo esse tipo de coisa. Então, ela não se opõe a. Carolyn diria: eu não me oponho a gastar dinheiro, eu me oponho a desperdiçar dinheiro. Ela é muito mais divertida de sair do que se poderia imaginar, na verdade. Apenas não frequenta muitos restaurantes, mas ela veio me visitar. E então, uma vez que eu escrevi meu primeiro livro, Primal Body, Primal Mind, ela leu e disse: uau, você me convenceu. Ela disse: eu preciso parar com essa coisa de veganismo. Então ela começou a adotar essa maneira de fazer as coisas.
E então ela veio para o oeste. Quando eu morava em Portland, ela veio visitar. E estávamos na cozinha uma manhã, tomando café da manhã. E ela, tipo, isso é tão bom. Isso é. Sinto que estou me safando de algo. E às vezes você sente que está se safando comendo dessa forma. Parece decadentemente delicioso, ela disse. Esta é, na verdade, a maneira mais barata de comer otimamente bem que eu já descobri. E eu fiquei tipo, uau. E eu não esperava que ela dissesse isso. Eu não teria dito isso. Eu teria dito bem, porque a maneira de comer da qual estou falando, estamos falando de fontes de alimentos completamente intransigentes. 100% orgânico, de preferência. Orgânico da maneira que você tem um conhecimento em primeira mão de onde aquele alimento foi cultivado, como foi cultivado, e é fresco e localmente disponível e todo esse tipo de coisa, e apenas a carne de animais que foram autorizados a viver uma vida natural para eles. Porque a saúde da carne ou gordura que você come se correlaciona diretamente com a saúde do animal de onde essa carne e gordura vieram, alimentado e criado a pasto, com liberdade e tudo mais. E todas essas coisas, como sabemos, são bem caras. Meu argumento seria: você economizará em custos totais de saúde futuros, etc. Mas nunca me ocorreu que é, na verdade, uma forma mais barata de comer que a dieta americana padrão, que a maioria pensa ser tudo o que pode pagar. Essa é outra implicância minha, a ideia de que, para estar saudável, você tem que ser rico. Bem, para poder estar viajando, você tem que ser muito rico. E isso é uma completa e total besteira. E então, minha amiga, que comprou a casa dela em dinheiro e ganha talvez 20 mil por ano e viaja, a propósito, o tempo todo, está sempre viajando pelo mundo para lugares diferentes. E o que mais for, o que a maioria das pessoas não acha que pode pagar, ela não desperdiça dinheiro com coisas. Ela come dessa maneira e diz que isso economizou enormes quantias de dinheiro. Então eu me vejo ajoelhando com um joelho e estou com as mãos entrelaçadas assim, e eu digo: você por favor escreveria um livro, e você por favor o chamaria de Primal Tightwad? E ela disse: ok. Então ela fez. E está em PDF agora. Por anos ela estava fazendo o circuito, dando entrevistas e coisas assim, e foi divertido para ela. Não era realmente sua vocação principal na vida. Ela fez isso porque eu pedi. E então a vida dela seguiu para outras coisas e ela disse: aqui, Nora, estou te dando. E eu fiquei tipo: bem, eu não quero ganhar dinheiro com o seu livro, porque eu não quero. Isso não pareceu certo para mim. O que eu fiz foi disponibilizá-lo. Então, eu estou no conselho da Price Pottinger Nutrition Foundation. E eu forneci esse PDF para a fundação e eles o fornecerão como um brinde para qualquer um que se tornar um membro. O que isso me faz sentir muito bem, de verdade. Mas uma das coisas importantes que ela descobriu, uma das coisas brilhantes que ela fez, na verdade, ela pegou o cardápio de uma semana da dieta americana padrão. Coisas realistas, seus hambúrguer helpers, sua carne moída, seus salgadinhos, seu molho salsa, seus refrigerantes e o que mais for, suas noites de pizza e o que quer que os consumidores da dieta americana padrão consumam. E ela calculou até o último centavo quanto custa por um mês comer daquele jeito para uma pessoa. Ah, não um mês, uma semana. Uma semana, porque foi muito trabalho para ela fazer. Mas ela fez. E ela calculou até uma colher de sopa de ketchup, 2 centavos ou algo assim. E então ela pegou o cardápio de uma semana da maneira de comer da qual estou falando e ela fez os mesmos cálculos. E no final daquela semana, não só era mais barato comer da maneira que estou falando, como na verdade, ficou cerca de $1.500 por pessoa, por ano mais barato. Então, outra nutrição para uma nova economia. Quando você não precisa comprar comida processada para começar, que é bem cara. Mas também, se você está dependendo de carboidratos como fonte primária de combustível, você vai estar muito mais inclinado a querer um lanche. Você vai comprar todo tipo de coisa que realmente não está te servindo muito bem. A maior parte do que é vendido nos supermercados, que são todos os corredores centrais, são coisas que provavelmente você não usaria muito.
na minha maneira de comer. E também quando se trata do item mais caro em qualquer conta de supermercado hoje em dia é a proteína. Você vai tentar comprar um bife, que Deus te ajude. É caro. No entanto, se tudo o que você está consumindo, quando a pessoa com quem eu moro e quando nós jantamos bife, nós pegamos um bife e o cortamos ao meio e cada um come metade dele. E é o suficiente. Estou te dizendo, eu nunca saio com fome depois do jantar, nunca. Quando você está adaptado a ter essas calorias de gordura dominando o seu prato, a gordura é intrinsecamente saciante. Você descobre que quando está comendo a quantidade de proteína que precisa, mas não excedendo isso, mesmo que nossos olhos sejam maiores que nossos estômagos hoje em dia e queiramos aquele bife grande e suculento, mas quando realisticamente, se você está sentado, está aproveitando seu jantar, não está devorando você, no final da refeição, você está bem. Você não está empanturrado, não é tão difícil de digerir. E você está economizando enormes quantias de dinheiro tentando comprar proteína em excesso, o que pode ser desnecessário e caro. Deixa eu entrar aqui. Eu quero aprofundar na questão da proteína. Então eu entendo seu raciocínio ao moderar a proteína. Você acabou de falar sobre cortar o bife ao meio. E não parece que você sinta fome ao fim da refeição. Mas, focando em almoço e jantar, exemplos mais práticos. Você deu um exemplo de café da manhã. Só quero entender como monta seus pratos, pois carboidratos estão baixos. Proteína moderada. Rica em gordura, mas Bem, como em isso termos se de parece? calorias. Como isso se parece, afinal? Me dê exemplos de como seus pratos de jantar podem ser. Bem, eu costumo escolher cortes de carne mais gordurosos. Eu como ovos de pata, eu como bacon, coisas que têm um teor de gordura mais alto. Eu uso gorduras animais e às vezes uso óleo de coco ou o que for e eu faço saladas com muito azeite de oliva e tudo isso. Então, caloricamente, isso aumenta as calorias. E então, com o que eu tiver disponível, eu vivo de forma autônoma, fora da rede e cultivo e crio parte da minha comida, trabalhando para fazer mais disso, e eu tenho a capacidade de caçar e pescar e todo esse tipo de coisa. Mas é meio que o que eu tiver disponível. Às vezes é como aquele programa Chopped, eu acho que é, ou sei lá. Eu não sou uma pessoa de TV, mas eu assistia a alguns episódios em que você tem balas de goma e pão francês e isso e aquilo, e agora você tem que fazer algo chique com isso. E então eu me pego vasculhando a geladeira e encontrando coisas e meio que juntando tudo. E então eu sou uma grande fã de molhos, sabe? Eles fazem toda a diferença. Gosto muito, de verdade. E então, eu gosto de molhos. Gosto mesmo. Na verdade, eu provavelmente vou fazer uma panelona de uma sopa à base de caldo de osso hoje à noite. E vai ter a melhor carne moída de gado criado a pasto que eu já comi na vida. E aí talvez eu coloque um pouco de purê de tomate e refogue umas cebolas na gordura de pato e adicione a sopa. E o que tiver de legumes e verduras fresquinhos, direto da horta, é só meio que jogar lá dentro. É muito, muito bom mesmo. E eu acho que com sopas e coisas do tipo, eu preparo uma panela bem grande de sopa e isso realmente alimenta a gente por uns bons 2 ou 3 dias. E por isso, para o almoço, eu não costumo preparar nada novo. Geralmente, eu costumo tomar o café da manhã meio tarde. Eu posso tomar um café ou um chá de manhã ou algo leve. Geralmente, tomo um café da manhã um pouco mais tarde. E aí eu não fico pensando muito em comida. Eu moro num sítio, então eu trabalho o dia todo. E aí, no final da tarde, eu começo a pensar em preparar uma refeição para o jantar e eu tento criar o máximo de variação e o máximo de variedade de coisas,
talvez umas verduras da horta, como ontem à noite tinha tomates e pepinos marinados no prato e umas verduras refogadas com alho e coisas desse tipo, sabe como é que é? Junto com a incrível costelinha de porco que eu comi, que estava deliciosa, mas enfim. E é intrinsecamente muito satisfatório e não é tão complicado, na verdade. Eu não. Passo muito tempo pensando nisso. Então não é como se tudo no meu prato estivesse nadando em gordura. Ele brilha, mas tem vegetais no meu prato. Eles não são açucarados ou ricos em amido. E embora eu comprei esta propriedade e tinha um pomar maduro incrível. Então eu ando por ele e pego um punhado de mirtilos ou framboesas, ou pego uma ameixinha de uma árvore ou algo assim de vez em quando. Mas eu não como o suficiente dessas coisas para me fazer mal. E nunca foi usado um produto químico nesta propriedade, então tudo é realmente puro e as coisas são cultivadas de uma maneira totalmente natural e orgânica, de forma incrivelmente limpa. Então, me sinto muito sortuda por ter o que tenho. Há muita forragem selvagem e outras coisas por aqui, e um monte de. O proprietário anterior plantou um monte de coisas de floresta comestível, então tem árvores de nozes de todas as variedades. Eu tenho amêndoas crescendo lá fora e avelãs e todo tipo de coisa, pinhões, e para alimentar minhas patas, 90% da dieta delas é forragem selvagem. Uma coisa que eu descobri é que no começo eu pensava eu tenho que ter algo suplementar para elas no inverno ou em qualquer outra época, porque elas não conseguem, elas não migram e neva muito e elas não conseguem. É mais difícil para elas forragearem. Então eu estava pesquisando rações orgânicas e o que eu descobri é que toda ração orgânica feita para aves e provavelmente para todo animal para o qual se faz ração, todas contêm os níveis permitidos de ingredientes literalmente tóxicos. E é tipo, você só pode estar de brincadeira comigo. E então foi um choque de realidade, literalmente monto. Várias coisas que junto e fermento para minhas patas. Crio minha própria ração para elas, porque não confio no que pode ser comprado pronto. E é um passo extra, mas elas adoram e se dão muito bem. Se você fermenta a ração, consegue 2/3 a mais de nutrição por 1/3 do custo. Então é só vantagem, ganha-ganha sempre. Eu acho que nós chegamos a um momento na história em que faz muito sentido não apenas ter aquele conhecimento em primeira mão de onde sua comida vem, o que é bem importante. Existem todo tipo de vídeos de terror por aí sobre o que as pessoas estão encontrando. No salmão comprado no mercado, ou na carne, ou sei lá mais o que. Quem sabe de onde vêm algumas dessas coisas? Faz sentido não só saber de onde sua comida vem, mas descentralizar o acesso à comida ao máximo. Sim, apoie o produtor local, mas na medida do humanamente possível, tente se tornar o seu produtor local. Na Fundação Price Pottinger, nós desenvolvemos algo que denominamos de iniciativa, o Food Freedom Project, que não é apenas sobre como você cultiva tomates e abobrinhas no seu quintal. Tudo bem se você faz isso. Não vai viver de tomate e abobrinha. É muito difícil para a maioria, mesmo em ambiente rural, fazer tudo sozinha, conseguir o que precisa do próprio espaço. Faço minha parte, meu melhor para fazer tudo aqui. Não é prático para 99% das pessoas, nem viável. Então, o que se trata é não tentar se tornar o Rambo, onde você tem uma parede cheia de baldes de feijão e arroz e munição e está tentando se virar sozinho, ou onde você acha que tem que fazer tudo sozinho. É sobre encontrar pessoas próximas
com quem você tem um relacionamento, amigos, família, quem quer que seja na sua área, se reunir com eles e descobrir quem tem o quê, quem pode fazer o quê, mesmo que esteja apenas cultivando brotos no parapeito da janela, pelo menos está fazendo algo. Então, fulano de tal aqui pode gostar muito de caçar e pescar ou o que for, e eles saem e voltam com carne extra que pode ser compartilhada. Talvez a Tiffany aqui, ela é ótima com tomates e abobrinhas. E aí, essa outra pessoa aqui tem galinhas, ou ovos de pata, não sei, ou alguém está criando coelhos ou cabras, ou alguém aqui tem gado de corte, e essa pessoa aqui que sabe tudo sobre coleta na natureza, e se unirem e descobrirem quem pode fazer o quê, e portanto há uma divisão de trabalho, mas também há algo que é muito natural para a nossa espécie, que é apenas uma espécie de sistema descentralizado e localizado de produção e obtenção de alimentos, que não depende de sistemas centralizados que não querem o nosso melhor, vamos dizer assim, para dizer o mínimo. E então, uma das coisas que criamos quando criamos o Food Freedom Project é algo que chamamos de Thanksgiving Challenge, que é uma maneira divertida de entrar no clima. E claro, essa época está chegando num futuro não muito distante, e é uma maneira bem divertida de se preparar para essa data especial, onde, em vez de só ir e comprar seu peru de supermercado ou algo, você pode buscar opções mais sustentáveis, obter, montar, se reunir com amigos ou familiares com quem você quer passar esse feriado e descobrir como você pode obter localmente ou através de seus próprios esforços, seja cultivando ou criando ou o que for, todos os ingredientes necessários para fazer aquele jantar de ação de graças. Não precisa ser peru, pode ser qualquer coisa. As exceções podem ser condimentos e temperos e coisas assim. Obviamente, você provavelmente vai conseguir a maioria deles de outros lugares. Mas ser capaz de montar uma refeição que seja algo que você e seus amigos ou familiares prepararam juntos com o que estava disponível no seu ambiente imediato. E quando você faz isso, primeiro é muito divertido. Depois de comer, você percebe que a gente dá conta. Sabemos como fazer, sabemos onde conseguir coisas diferentes e não depende exclusivamente de apenas uma pessoa. É fundamental que trabalhemos juntos, de uma maneira muito mais comunitária, pois é aí que reside a verdadeira chave de tudo. A soberania alimentar é algo realmente ótimo e todos deveríamos tê-la, mas nem todos conseguem fazer tudo sozinho. Precisamos nos conectar mais e somos uma espécie social, tribal. Fomos projetados para fazer as coisas assim. Se você está tentando fazer isso sozinho, como no programa Alone, eu sou uma grande fã, adoro muito esse programa, mas essas pessoas são especialistas mundiais em sobrevivência, especialistas em habilidades primitivas, em saber o que fazer, como conseguir comida e água, se manter aquecido e tudo que precisam para sobreviver por um longo tempo sozinhos no meio do nada e realmente. Algumas dessas pessoas realmente têm habilidades e capacidades extraordinárias. O fator mais limitante que quase todos eles enfrentam. A razão número 1 pela qual a maioria das pessoas acaba, entre aspas, desistindo e abandonando a competição não tem a ver com o fato de que não acharam comida ou água. É a solidão. É a falta de contato humano, que eles simplesmente não conseguem mais lidar. Fomos projetados para fazer as coisas juntos, e quando trabalhamos em um contexto mais comunitário, quando estamos trabalhando juntos como uma espécie social e tribal deve fazer, a vida se torna muito menos complicada. Pode haver divisões de trabalho e o ponto forte de uma pessoa talvez seja o ponto fraco de outra, e vice-versa, para que possam se apoiar e
ajudar umas às outras a superar momentos difíceis, desenvolvendo talvez uma economia de troca entre vocês e coisas assim. A economia do futuro é muito mais disso. E também é, como diria minha amiga Catherine Austin Pitts, relações de confiança. E nós temos que levar essas coisas em conta também. Sua situação de vida atual, você está em Idaho, morando num sítio, fora da rede. Eu sei que Sim, é você lá não nas está aí há montanhas. muito tempo. Alguns anos. Então sim, já Ok, são 5 anos anos. É isso agora. mesmo. Esse aspecto de comunidade, eu adoro o que você está abordando aqui. Conseguiu formar isso com as pessoas ao redor, onde trabalham juntas e têm um objetivo comum? Até certo ponto, sim, estamos desenvolvendo essa comunidade. Não é necessariamente. Tenho vizinhos próximos com quem tenho um bom relacionamento. Então, temos um pouco disso. E aí conheci pessoas, outras na área em diferentes circunstâncias, com as quais desenvolvi relacionamentos maravilhosos, compartilhamos objetivos e valores semelhantes e coisas assim. Especialistas em cultivo orgânico e pessoas que gostam de. Também comecei a mexer com apicultura e todo esse tipo de coisa. Há toda uma comunidade em torno disso. Outras pessoas sabem muito sobre coleta. E então, sim, tem havido muito mais desse tipo de compartilhamento. É muito gratificante. Não sou tão isolada quanto as pessoas pensam. Eu não moro em um grande centro populacional. Isso é verdade, e não me arrependo nem um pouco. Na verdade, minha esperança e objetivo é nunca mais ver outra cidade enquanto viver. Não tenho intenção de entrar em avião nunca mais ou ir para qualquer grande área metropolitana. Eu já viajei tremendamente pelo mundo todo e conheci as pessoas mais incríveis e vi lugares incríveis e fiz coisas incríveis. E é fantástico. E, na verdade, estou muito feliz por estar onde estou. É de uma beleza estonteante, é puro, é muito isolado da insanidade do mundo. Eu tenho água limpa e um ar que é relativamente limpo, um ar bem puro. Não há industrialização por aqui. Lá na planície, eles fazem sua parte de pulverização, implantações e coisas, mas estou bem no alto. Então, não recebo muito desse resquício. E por causa disso, eu provavelmente tenho a colmeia mais saudável de toda a região. É que a vida selvagem é incrível e viver em comunicação direta com a natureza e seus ritmos naturais e as estações e tudo isso. Você tem que estar ciente o tempo todo do que está acontecendo com a temperatura, o que está acontecendo com o tempo, o que está acontecendo com a previsão, com qualquer outra coisa, porque tudo isso importa muito em termos de quais são suas tarefas para aquele dia e tudo mais. E economizo muito dinheiro com mensalidades de academia, cortando lenha e carregando água e fazendo todas essas coisas, sabe? E é um trabalho muito duro, mas gratificante. Mas no fim do dia não há lugar na Terra onde preferiria estar, nem outra forma de viver que eu possa imaginar. É tão gratificante e lindo de se ver. Os veados por aqui, simplesmente, chegam perto e encostam o focinho na sua mão. Os coelhinhos pulam bem na sua frente na trilha. Temos uma família, na verdade, várias de tetrazes vivendo na propriedade que chegam perto, olham para cima e dizem: "E aí, tudo bem?" Não se importam e os perus selvagens e os alces e tem um alce na propriedade e esse tipo de coisa. E sim, tem pumas e ursos e linces e coisas do tipo também, mas tudo isso faz parte desse ecossistema natural que eu amo a natureza selvagem e é um lugar selvagem. O nascer e o pôr do sol são simplesmente de tirar o fôlego. E, mesmo o tempo ontem estando ruim, mas ao mesmo tempo
a gente está recebendo ruim no sentido de que você não queria ficar muito lá fora, porque a gente estava no meio de uma nuvem, frio, úmido e só chovendo e tudo mais. Mas fiquei tão grata por cada gota de chuva e só de saber que não preciso regar hoje ou algo assim. It's a Acho que é um ótimo jeito de viver. Obviamente não é para todos, mas você não precisa viver num ambiente como o meu para colher os benefícios do que falo. Mesmo que more num apartamento em Manhattan, e sinto muito se é onde está, mas ainda existem maneiras de fazer o que falo, e é possível. Há um número enorme de coisas que você pode fazer para ser mais autossuficiente, ao menos na obtenção e criação da própria comida. Coisas como codornas, se interessar por isso. Elas não ocupam muito espaço, são prolíficas, produzem ovos e carne e são silenciosas. Coelhos também, coisas assim. Silenciosos e muito baratos de alimentar. Um, and, existem coisas que você pode fazer sem que ninguém que mora ao seu lado sequer saiba. Você não precisa ter galinhas no seu quintal. O que muita gente faz, e isso é ótimo. Se você curte isso, eu vivo, de novo, em um ambiente selvagem, intocado e pacífico, e não estou interessada em ouvir um monte de animais de fazenda, Um, mas há muitas maneiras de uma pessoa se tornar, pelo menos um pouco autossuficiente. Qualquer autossuficiência que você possa desenvolver, especialmente com comida, te dará enorme segurança. E, se você conseguir fazer o ajuste do seu metabolismo para algo que seja muito mais focado em alimentos densos em nutrientes, sem concessões, que fornecem gordura de qualidade em abundância, nutrientes de gordura, nutrientes lipossolúveis e calorias, junto com proteína de altíssima qualidade e qualquer que seja o alimento vegetal que você goste, legumes, vegetais fibrosos e folhas verdes. E talvez um punhado de castanhas aqui e ali, o que mais for, não vai passar fome. Você vai entrar muito menos em pânico, acho, financeiramente. Isso adiciona uma sensação de segurança. Difícil de conseguir de outra forma. Alguém que está adotando uma dieta semelhante à que estamos falando hoje e está priorizando alimentos de origem animal, de alta qualidade, do focinho ao rabo. Como você vê a suplementação além disso? Nós falamos antes, vitamina A, vitamina D, K2. Essas e outras. Como você vê os suplementos complementando a dieta? Então, eu acho que eles realmente precisam ter uma função. E eu não sou uma vendedora de suplementos. Eu não os vendo. Já me pediram muitas vezes para criar uma linha de suplementos porque eu sei muito sobre eles. Mas eu simplesmente não estou interessada em fazer isso. Primeiro, eu não quero ter o conflito de interesses, de parecer que estou só vendendo coisas e todo mundo precisa disso, compre. Ah, e por acaso eu vendo, mas também porque a maioria das empresas de suplementos tenho um curso de certificação de 1 ano e há um módulo de suplementos que fala sobre todo o universo da suplementação. E o que precisa saber sobre como são feitos e o que procurar, quais formas das coisas quer obter e por quê e todo esse tipo de coisa. É quase uma sala de espelhos, lá fora, e honestamente tem mais porcaria do que coisas de ótima qualidade. Eu costumo comprar suplementos de qualidade, de profissional de saúde. Eu consigo fazer isso porque sou uma profissional da área. Mas na medida em que você puder fazer isso, é ótimo, porque esses produtos fazem muito menos concessões em termos de aditivos, excipientes e outras substâncias. Componentes desnecessários. Então, digamos que você seja alguém que não gosta. De jeito nenhum você vai comer miúdos ou algo assim. Você simplesmente não gosta, não quer, é possível obtê-los em forma liofilizada.
e consumi-los dessa forma, e você pode obter benefícios deles dessa maneira. Vai engolir muitas pílulas para obter boas porções, mas é uma forma válida de conseguir. Esse tipo de suplementação pode fazer parte do cenário. Talvez tenha que adicionar isso ao orçamento. Mais barato é comprar os miúdos e prepará-los você mesmo. Há maneiras de incluir essas coisas sem sentir muito o gosto. But besides, I think eu sou uma grande entusiasta dos minerais traço iônicos, e eu realmente aprecio bastante os minerais traço da Anderson Health. Muitos minerais precisam ser ionizados no intestino para serem absorvidos e utilizados, tornados biodisponíveis. A ionização acontece pela ação do ácido clorídrico. A maioria não produz o suficiente, e especialmente se você tem mais de 40 anos, esses níveis provavelmente já estão diminuindo. Então, quando você consome minerais em forma iônica líquida assim, eles são muito facilmente absorvidos e utilizados e podem fazer uma diferença tremenda para a sua energia, porque eles funcionam como eletrólitos de forma muito, muito boa e eficaz. Algumas pessoas, eu acho, quando se trata de suplementos individuais, é meio que... Minha frase favorita é que depende muito de quais são os seus desafios, suas necessidades. É aí que a bioindividualidade entra em jogo. Você tem alguma condição autoimune? Você tem alguma deficiência nutricional, síndrome metabólica? Ou talvez precise de um apoio específico para lidar com essas questões? Também existem muitas coisas disponíveis hoje em dia que nossos ancestrais não teriam tido acesso, que não são necessariamente o que consideramos como alimentos naturais ou qualquer outra coisa do gênero, ou até mesmo os suplementos naturais que temos à disposição. Mas, com tantas coisas não naturais impostas a nós, em termos de toxinas e desafios de saúde e afins que nossos ancestrais não tiveram que lidar. Existem algumas coisas, como hidrogênio molecular ou até mesmo algo como azul de metileno ou todas essas coisas que podem fornecer um benefício enorme sob certas circunstâncias, que não são necessariamente coisas naturais, mas podem fazer uma diferença artificialmente positiva. No. And so, vivemos tempos onde entendemos mais sobre como certas coisas são metabolizadas e do que nossos corpos podem precisar. Às vezes, fica mais complicado que o necessário, mas eu acho que faz sentido incorporar a suplementação em algum grau. E as recomendações que eu estaria inclinada a fazer para alguém dependeriam inteiramente da situação individual da pessoa. Eu faço consultoria de saúde o tempo todo e não dou o mesmo conselho para todo mundo. Em termos de, aqui está o que eu faço. Uma análise expansiva e detalhada da bioquímica do sangue e o que isso vai indicar sobre onde estão as áreas de desequilíbrio. E eu sei muito sobre quais são as melhores maneiras de remediar esses desequilíbrios e talvez apoiar certas coisas que estão sendo um desafio para alguém. Essas recomendações são feitas com base nisso. Mas você pode tomar pílulas o dia todo. Elas provavelmente não farão muito bem, a menos que seus alicerces estejam bem cuidados, uma vez que seus requisitos nutricionais básicos estejam atendidos. Aí você vê o que obtém disso e vê o que sobrou, e então ajusta o que está fazendo de acordo e obtém o que mais precisar de acordo. Antes você mencionou o óleo de emu. Era para K2? Sim, para K2, MK4, com certeza. Para pessoas que talvez não tenham acesso à gordura de aves criadas a pasto, de altíssima qualidade e afins, ou manteiga de vacas alimentadas com pasto para quem pode consumir laticínios, o que eu não posso. Há um ghee cultivado da Pure Indian Foods que fez testes extensivos de terceiros para encontrar níveis não detectáveis de proteínas residuais de laticínios no produto final, sendo que a maioria dos ghees tem proteínas residuais. Este ghee cultivado e o processo
particular deles parece eliminar tudo isso. Então esse é o único laticínio na minha vida. E esse produto tem um bom teor de K2, K2MK4. Mas sim, a questão do óleo de emu, então, alguém sofrendo de, sei lá, articulações calcificadas ou até mesmo inflamação, o óleo é incrível para isso porque não se trata apenas da K2. Ele tem ômega 3, tem vitamina D, tem vitamina A, tem todas essas outras coisas que complementam e amplificam ou potencializam. Eu acho que o valor da K2 é realmente dominante nesse produto, mas ele tem muitas outras coisas. Então é ótimo para inflamação e um monte de outras coisas, as pessoas parecem se dar muito bem com ele. É ótimo para a pele e outras coisas. Você pode aplicá-lo topicamente e fazer outras coisas com ele. So, yeah, I mean, again, there existem empresas por aí fazendo coisas ótimas. O que eu descobri é que você terá uma empresa com um carro-chefe que é realmente único e muito bom, e então eles criam produtos periféricos para te ajudar a encher o carrinho, enquanto finaliza a compra, que são provavelmente, ok, medíocres, ou talvez desnecessários. E então, quando eu defendo um suplemento específico, eu não necessariamente digo para sair e comprar tudo o que eles fazem, mas algumas empresas são melhores em minimizar aditivos do que outras. Existe a marca para profissionais de saúde Pure Encapsulations, que tende a ser, tipo, se você comprar um frasco de taurina ou algo assim, vai ser apenas taurina, em uma cápsula de celulose e só. Não vai ter estearato de magnésio e todas essas outras coisas adicionadas. So, anyway, yeah, é uma selva lá fora quando se trata de suplementação, mas eu tenho coisas diferentes que eu recomendo para propósitos diferentes e algumas empresas eu amo para certas coisas e odeio para outras. Mas eu realmente acho que a suplementação é algo que, dados os desafios ampliados que estamos enfrentando em termos de um ambiente extremamente tóxico, essa verdadeira sopa tóxica na qual todos nós vivemos e respiramos constantemente, nós provavelmente temos uma necessidade maior que o normal de muitas coisas para nos ajudar a lidar com isso. E é difícil obter tudo isso da comida. E como eu mencionei antes, já que tantos nutrientes foram esgotados de nossa fonte de alimentos, simplesmente por causa dos solos e condições esgotados. And so, tudo o que podemos fazer, no final das contas, é o nosso melhor. Nós apenas tentamos eliminar essas concessões na medida do possível. E então, no fim do dia, sim, ainda há chemtrails pousando na sua horta orgânica ou o que for. No fim das contas, você apenas faz o melhor que pode. Se você está seguindo uma abordagem do tipo primal cetogênica, seu corpo desintoxicará mais eficientemente e talvez seja apenas beber mais água limpa, pura e filtrada. I mean, they're just... Quando penso em todas as coisas que eu estaria fazendo, é meio avassalador. Como resumo isso em uma discussão dessa natureza? É um pouco difícil, mas eu tenho meu módulo de suplementos. Há muito a saber se você realmente quer ser um especialista nisso, mas não há tanto a saber. Se você só quer ter uma boa alimentação de base e, de novo, você vê o que obtém do que está fazendo, depois vê o que sobrou e ajusta de acordo. Dado o que você disse sobre a sopa tóxica em que vivemos e ter a dieta certa ajudando nisso. Fiquei curioso, quais as principais coisas contra as quais queremos nos proteger no meio ambiente, de toxinas, e em seguida, suplementos, específicos ou modalidades como a sauna para desintoxicar? Sim, saunas são ótimas, na verdade. E
Saunas de infravermelho em particular são importantes, porque elas fazem algo a nível intracelular para mobilizar essas toxinas para fora da célula, de uma forma que as saunas convencionais não fazem. E, acredite ou não, eu vivo fora da rede elétrica e tenho uma sauna de infravermelho. Tenho que conectá-la a um gerador dedicado para funcionar, mas funciona muito bem. E você pode usar algo como niacina suplementos para abrir, porque nosso maior órgão de eliminação no corpo humano é a pele, na verdade. E então, ao abrir os capilares da pele, o que a niacina de verdade faz, não a niacinamida, mas a substância que realmente causa o rubor, e então você se exercita para fazer o sangue fluir e chegar à superfície da sua pele. E depois passa meia hora, uma hora, o que for, algumas vezes por semana na sua sauna de infravermelho. Você vai perder muitas toxinas dessa forma. É realmente uma ótima e simples maneira de desintoxicar muitas coisas. Não tenho certeza se entendemos o que precisamos sobre PFAS, os químicos eternos e afins. Temos todo tipo de coisas criadas em laboratórios de alta tecnologia em nosso ambiente, agora, que nossos corpos podem não ter precedente para saber como se livrar, e não sei até que ponto. Podemos fazer tudo, mas podemos fazer o melhor que pudermos. Obviamente glifosato, mas está literalmente na água da chuva. E quando agricultores queimam seus campos, puft, o glifosato vai para o ar e o que mais estiver acontecendo. E obviamente minimizar o uso de plásticos. Eu, por exemplo, quando preciso adquirir um condimento ou qualquer outro tipo de produto, sempre procuro dar preferência às embalagens de vidro, sempre que há essa opção. E existem diversos tipos de recipientes e utensílios de silicone que você pode usar para guardar e refrigerar e o que mais for para pegar as sobras e, assim, você consegue aproveitá-las melhor. Apenas minimizando a necessidade de usar materiais problemáticos e desnecessários. Quando se trata de tentar implementar práticas no seu solo para meio que ajudar a sequestrar uma boa parte dessa porcaria. Sei muito sobre o que fazer para eliminar os obstáculos e garantir um desenvolvimento sustentável das coisas que se cultiva. Na verdade, há muito, muito mesmo que as pessoas podem fazer. Não existe um único suplemento ou qualquer outra coisa que por si só vá fazer todo o trabalho. Eu acredito que algumas coisas, por exemplo, glutationa e N-acetilcisteína, que são substâncias muito importantes para o corpo e que aumentam seus níveis de glutationa, a enzima antioxidante mais importante do seu corpo, que muitas vezes leva o baque para que seus tecidos não levem quando se trata de inflamação. Mais pessoas do que nunca estão sofrendo de doenças autoimunes. E então, descobrir que tipos de alimentos ou substâncias podem estar acionando seu sistema imunológico. É muito importante para eliminar essas coisas e depois descobrir como apagar o fogo, que é a inflamação, e então trabalhar na cura do dano a tecidos específicos que possam ser afetados. Sei muito sobre doenças autoimunes, que é um grande, grande, grande problema, provavelmente a maior epidemia do nosso tempo, que as pessoas nem percebem, porque a maioria está em autoimunidade silenciosa. Em outras palavras, seus corpos reagem a certas coisas que elas não entendem, até que se tornem simpáticas ou sintomáticas, melhor dizendo. E então elas tentam atacar os sintomas e não percebem que há algo subjacente acontecendo. E é muito, muito comum as pessoas terem uma condição autoimune e não saberem, ou terem várias condições autoimunes, na verdade, e não saberem. E há muitas razões para isso. É um ponto discutível, mas talvez não seja o foco principal agora. Mas de qualquer forma, um, and you know, doing
e usar coisas anti-inflamatórias, cozinhar mais com cúrcuma e afins que têm efeitos anti-inflamatórios bastante profundos. Mas também porque os curcuminoides e essas coisas podem atravessar a barreira hematoencefálica, o que muitas coisas não conseguem naturalmente. Também pode ajudar muito com a neuroinflamação, que pode levar a coisas como ansiedade e névoa mental e afins. Então, ter uma abordagem anti-inflamatória para as coisas é sempre inteligente, quer você saiba o que está acontecendo com você ou não. Não tem como errar ao controlar a inflamação da forma que puder, se hidratando bem com água pura e limpa, não aquela porcaria de plástico engarrafada, mas tem um site chamado findaspring.com e você pode encontrar talvez onde na área em que você mora existem algumas fontes naturais que têm água de nascente natural de alta qualidade, que fomos obviamente bem projetados para consumir, supondo que não esteja contaminada, ou comprar um sistema de filtragem de alta qualidade que remove impurezas e apenas encher suas garrafas de vidro e sair com elas durante o dia. Por favor, parem de depender dessa porcaria de plástico barata e descartável que está sendo vendida por aí. É um roubo insalubre. Mas sim, obviamente, é mais difícil para o seu corpo desintoxicar sem hidratação adequada. Certo, Nora. Sei que tenho que te liberar. Vamos terminar. Sei Ok. que você é uma grande fã da dieta cetogênica. É óbvio pela nossa conversa. Que adora cetonas. Mas ainda come plantas. Mencionou. Bem, você pode Cultivar ser frutas cetogênico e comer vermelhas no plantas. pomar. Sim, Não, mas é onde quero chegar. O fato é que, às vezes é um terreno escorregadio, dependendo das plantas. certo. Considerando a sua forte ênfase nas cetonas no corpo, você está sempre em cetose. Com as plantas que você inclui, Bem, se forem apenas vegetais fibrosos e folhas verdes, sim. Se eu comer uma ameixa minha, claro, minhas ameixas são mais ou menos deste tamanho. You know? Talvez eu coma uma por dia, mas não é só para isso que as utilizo, não. Na verdade, eu uso muitas das frutas que cultivo como item de troca ou para transformar em outras coisas. Um, um, but, um, eu não meço mais minhas cetonas, para ser bem honesta. O que eu sei é que eu tenho que me lembrar de que preciso comer. Eu não fico com fome. Eu não ando por aí com fome ou sentindo que minha glicemia está baixa e que preciso fazer algo a respeito, esse tipo de coisa. Então eu basicamente me guio por como me sinto e como funciono, principalmente hoje em dia. Eu não sou o que se chama de biohacker que está constantemente conectada a todo tipo de coisa e medindo tudo e tal. Eu passei por essa fase, mas não me preocupo mais com a maior parte disso. Tento seguir os princípios sobre os quais falo e, de novo, faço o melhor com o que tenho. Eu sou muito, muito, muito exigente com densidade de nutrientes e qualidade dos alimentos e não como sobremesas e coisas do tipo. bem, há até pessoas do outro lado, dizendo que a cetose a longo prazo é algo ruim. Baseado em quê? Então, para você, o objetivo é sempre estar em cetose a longo prazo? E você vê alguma desvantagem em não ser metabolicamente flexível e ficar alternando? Eu acho que flexibilidade metabólica é um termo inventado. E eu acho que soa bem. Realisticamente, leva semanas para o corpo se adaptar e entrar em um, um uso eficiente de cetonas. Há culturas inteiras que vivem em cetose em tempo integral, o tempo todo, para sempre. Culturas inuites, por exemplo, tradicionalmente, e ficavam bem. Acho que, quando se fala de cetose, é preciso ter em mente que muito depende da qualidade do que se consome. O que é que você está chamando de cetose? O que é que você está chamando? Qual é a sua dieta? Você está usando muitos produtos processados amigos da ceto.
gostosuras e guloseimas e o que mais for. De novo, como eu sempre digo, existem tantas versões de seto por aí, quantas pessoas afirmam praticá-la praticamente. Então, na verdade, tudo se resume àquilo que você está escolhendo como a sua abordagem fundamental para a sua dieta. Eu não vejo nenhuma desvantagem nisso, porque somos projetados de forma única para poder fazer uso integral disso. E temos cérebros que funcionam melhor quando estamos operando em um estado de adaptação cetogênica funcional e eficaz, como eu chamo, pode-se produzir cetonas, mas não que as esteja usando eficazmente. Então, flexibilidade metabólica, de novo, acho que esse é um termo que meio que me irrita também, porque é tipo, que diabos é isso? Isso significa que você vai comer carboidratos um dia e ceto no outro e esperar que você vai estar otimamente bem nos 2 dias e acessando otimamente esses estados. Eu acho que você meio que tem que escolher no que você quer se basear. Agora, eu diria que, obviamente, se eu for lá fora, mais para o final do verão, quando as peras e maçãs amadurecerem ou o que for, e eu comer algumas delas, eu provavelmente vou sair da cetose por pelo menos algumas horas ou algo assim. Mas não é. São pequenas coisas, pequenos desvios no esquema geral das coisas. Nós nunca somos 100% uma coisa ou outra o tempo todo. É uma fonte primária de combustível. Estamos falando de fonte primária de combustível, não de fonte única de combustível. Um, again, acredito em depender de cetonas e ácidos graxos livres como fonte primária de combustível. Acho que somos bem projetados para isso. Nossos ancestrais sempre se dedicaram a caçar seletivamente os animais mais gordos e os mais fortes. E nossos ancestrais sempre fizeram isso, e por uma boa parte da nossa história evolutiva, nós compartilhamos o planeta com 120 espécies a mais de megafauna que não existem mais, mas que foram um recurso primário para nós por muito, muito, muito tempo. As pessoas que falam sobre o paleo dos últimos 10.000 anos, elas só pensam em carne magra, muita carne magra, porque todos os animais que nossos ancestrais caçavam eram magros e, bem, não eram, e nem sempre. Desde o chamado fim da última era do gelo, na qual ainda estamos, mas apenas neste período de recuo glacial. Perdemos 4 espécies de elefantes só na América do Norte. Havia um número enorme de animais gigantescos, dos quais dependíamos. E é meio interessante porque uma das coisas na minha história é que eu passei o verão da minha vida morando a menos de 500 milhas do Polo Norte com uma família de lobos selvagens. Essa é uma história que daria uma outra entrevista, mas eu segui lobos em suas caçadas. Eu os observei e vi o que eles comem e o que não comem. Eles normalmente vão atrás dos muito jovens, ou dos doentes, ou dos velhos, ou dos animais de alguma forma comprometidos, não porque preferem esse tipo de carne, mas porque é o mais fácil para eles pegarem. Eles têm uma habilidade de caça cooperativa como os humanos têm, mas lhes falta a tecnologia que temos para abater animais grandes. Muito grandes, gordos, vigorosos e saudáveis, muito perigosos de se obter a propósito. Mas caçadores humanos eram únicos entre todos os predadores, pois escolhíamos seletivamente os animais mais gordos e vigorosos que podíamos encontrar, como nossa principal fonte de nutrição. Isso é um testemunho do quão valiosos esses alimentos eram para nós. Somos meio que únicos nesse sentido. Há um antropólogo israelense, Mickey Bendor, amigo meu, que escreveu um artigo fantástico anos atrás, O Homem Caçador de Gordura. Vale a pena procurar. Ele argumentou que caçávamos seletivamente
E buscávamos gordura como principal nutrição em nossa história evolutiva inicial. Ele apresenta um argumento brilhante. E acho que ele está totalmente certo. De qualquer forma, essa é a minha opinião sobre o assunto, e é algo que eu realmente defendo. Certo. Vamos parar por aqui. Os links estarão nas notas do programa, seu site, consultoria, livros. Gostei muito da conversa. Obrigado. Eu também, Jesse. Sim, foi ótimo. Muito obrigada. Agora que terminou, vai querer ficar e assistir a este outro episódio incrível. Não vai querer perder. Vejo você lá. Nascemos com cerca de 200 micróbios importantes que estão entrando em extinção. Temos sorte se tivermos um punhado. Faltam-nos muitos. E acho que assim que o público aprender sobre a importância desses